Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8. E deixem ela aberta. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Começo por aqui a minha palavra esta noite. E peço que você esteja bastante atento, e eu vou falar como talvez um pai fala com os filhos. Então talvez eu esteja bem mais mansinho hoje, falando mais baixo. Paulo escreve esta carta. E os 7 primeiros capítulos ele mostra que todos estão debaixo do pecado, tanto os que viviam na lei, como os gentios que não tinham lei, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não havia absolutamente nenhuma possibilidade de reconciliar-se com Deus, porque todos estavam destituídos da sua glória. Havia o pecado como um sistema, onde todos os homens nasceram lá, e ele vai dizer que essas pessoas são filhos da ira de Deus, por causa do pecado. E por mais que o homem tentasse se reconciliar, era impossível, porque o caminho para a árvore da vida foi fechado. E todos estavam debaixo de uma condenação eterna. Ele disse: olha, até mesmo aqueles que viviam debaixo do mandamento e da lei, esses também ficaram debaixo do pecado, porque ele disse: eu não conhecia o pecado, mas quando eu ouvi falar que havia um pecado na lei, havia uma proibição, a minha carne, sem entendimento, disse: eu quero saber o que é isso. E a sua curiosidade o leva por debaixo do mandamento e toca no pecado. Ele disse: o pecado me matou e a lei me condenou, já que eu estava contra ela. E aqueles que pecaram sem lei também estão condenados, todos eles. Quando ele chega no capítulo 7, o final dele, eu não estou querendo dar um estudo sobre Romanos. Aliás, se você quiser alguns estudos, tem que vir na quarta-feira, porque esse é o dia que a gente estuda, ou vá para o discipulado, que é o dia, é o local onde a gente estuda um pouquinho mais. Então a minha proposta não é dar um estudo sobre o livro de Romanos. Quando ele chega no final do capítulo 7, ele olha para a condenação, ou para toda a condição de todo homem que nasceu, e diz: miserável homem que sou, quem pode me livrar deste corpo da morte? Aí ele diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, amém? Que nos livrou desta condição de perdição eterna. Agora você encontrou Jesus, amém? Você encontrou Jesus, e toda a maldição da lei, todo o peso do pecado, da ira de Deus, tudo aquilo que nos apontava para um fim trágico, foi arrancado por causa do sangue de Jesus vertido na cruz, amém? Agora ele olha para você que nasceu de novo, e essa palavra é para você que nasceu de novo.
E Ele olha para você e diz: já não tem mais condenação para você. A condenação foi arrancada, porque a lei do Espírito que estava em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que Ele está dizendo? Agora você pode dar certo. Agora você pode caminhar com Deus. Agora você é livre para viver uma vida que jamais imaginou que qualquer ser humano possa experimentar. Nós somos, irmãos, em nome de Jesus, o povo, o único povo da terra que tem que dar certo. Não é assim: vai dar certo contigo, vai dar tudo certo porque Jesus, sabe, Deus é bom, Deus te abençoa. Não é por isso, não. É porque você se tornou filho de Deus, e a condenação foi retirada e a graça de Deus foi derramada nos nossos corações. Amém? Eu já disse para vocês isso muitas vezes, que Deus amou o mundo e todas as pessoas, mas nem todos provaram o seu amor. Vou dizer novamente: Deus, aquilo que João vai dizer, não sei se é João que escreve, ou se Jesus que diz isso para Nicodemos, não está muito claro, mas ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou a todos. Amém? Mas o amor não foi derramado no coração de todos. Eles foram expostos a esse amor. Aí Paulo vai dizer no capítulo 5 e o versículo 5 que o Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações, ou seja, daqueles que nasceram de novo. Então veio o Espírito Santo e derramou esse amor que foi derramado na cruz, agora derramou nos nossos corações. Amém? Então deixa eu lhe dizer uma coisa: minha palavra hoje para você, como filha e filho de Deus, você tem obrigação, porque Deus não te tirou das trevas, não tirou toda a condenação, para que você ainda viva com condenação no seu coração. Aliás, João diz: se o nosso coração, sabe como é que ele diz lá? Se o nosso coração nos condena, como é que diz o texto? Maior é Deus. Escuta, se há alguma condenação no teu coração, saiba de uma coisa: você tem um Pai, amém? E esse Pai é maior do que qualquer condenação que vai para o teu coração, amém? Irmãos, nós, escutem em nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo, amém? Aliás, essa é uma parte muito interessante, porque até o final do capítulo 7 de Romanos, só existe uma menção sobre o Espírito Santo, uma só. No capítulo 8, são 19 menções sobre o Espírito Santo. Só nesse texto que nós estamos lendo, ele dá uma parada e diz: escuta aí, a condenação ficou para trás, porque agora vocês andam com Deus, e Deus sabia que você não andaria muito tempo sozinho, porque você não dava conta. Escuta isso aqui: a maioria dos crentes, João Filho, que eu conheço, sabe que Jesus morreu na cruz, que foi justificado, que foi santificado, que foi arrancado a condenação, mas é tudo isso que eles sabem? É apenas isso, perdão, que se sabe? É alguém que olha para a cruz e vê assim: Jesus me perdoou, eu fui, sabe, nascido de novo, então tudo bem? É mesmo que olhar para a redenção e pensar só numa parte daquilo que Deus fez? Eu disse que eu não ia gritar, agora já estou gritando muito. Eu disse que ia falar como um pai, e agora eu estou com um pau na mão dando na cabeça de vocês, então segure as pontas. A redenção não é o fim. A maioria dos cristãos que eu conheço, toda a relação que eles têm com Deus é baseado na história que aconteceu na cruz e na ressurreição de Jesus. E Deus sabia que esse era o ponto inicial, mas Ele nos deu um escape. Ele disse: vocês não vão conseguir andar sozinhos,
Então, primeiramente, para que vocês acreditem naquilo que foi dito, o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Mas disse mais, não basta vocês ter esse conhecimento da história que Jesus fez na cruz, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, para que isso se torne uma verdade diária, no seu dia a dia, caminhando pela rua, sabendo que aquilo que foi feito na cruz, continua reverberando dentro do teu coração. Amém? Ou seja, você não só tem uma história de que Jesus fez algo tremendo na cruz e que ressuscitou, você tem agora dentro de você o Espírito Santo, que por causa da cruz começa a andar com você noite e dia, que se importa com você, que tirou a condenação, mas não só tirou a condenação, resolveu habitar em nós. Você pode até não acreditar, mas você é a habitação de Deus. Aleluia! E sabe de uma coisa? Nós não crescemos, porque nós não fomos ensinados a ter uma relação séria e profunda com o Espírito Santo. Aliás, ouça-me aqui em nome de Jesus. Nós temos um problema. Porque nós dizemos que o Espírito Santo é o quê? A terceira pessoa da Trindade. Isto é uma verdade, mas não é apenas isto. Se eu perguntar para Gesiel, que gosta muito de futebol, se eu perguntar quem foi o campeão brasileiro ano passado, quem foi? Do Botafogo. Quem foi o segundo? E o terceiro? Porque ele gosta muito de futebol. É o único que saberia o terceiro lugar. Porque o terceiro lugar, a gente não dá muito valor. A gente gosta das medalhas de ouro, né? Já pensou assim, né? Ah, o Brasil foi campeão, foi medalha de ouro. Oh, é uma maravilha. Mas ficou em terceiro lugar, parece que a gente nem lembra. E me parece, João, que colocaram o Espírito Santo com a medalha de bronze. Deus poderoso, medalha de ouro. Jesus morreu na cruz, medalha de prata. Espírito Santo, não, nós vamos dar uma medalha de bronze para ele. Nós não damos o valor necessário a ele. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou falar. Estão prontos? Amém? Deus só começou a falar depois que o Espírito Santo, ele não foi o último, ele se moveu sobre a fonte das águas, e depois que ele se moveu sobre as águas, então Deus falou. Estão ligados? Então primeiro é ele, se é nesse aspecto. Primeiro ele gerou Jesus dentro do ventre de Maria, depois Jesus ressurge. O problema é que nós não damos o lugar devido ao viver no Espírito do Senhor. Como disse, ele é quase assim, alguém esquecido no nosso meio. Você já foram em alguns lugares, em igrejas neopentecostais, que tem anjo para todo lado, né? Olha, tem um anjo ali, eu vi um anjo aqui, irmão, vamos orar pelos anjos. É tanto anjo. A gente dá mais valor aos anjos do que ao Espírito do Senhor. Agora o Espírito Santo quer muito mais ter um relacionamento com você do que você quer com ele. Escuta, ele tirou a condenação. Por isso você é forte. Por isso você não tem o que temer. Quando Satanás vier com as suas sugestões, você sabe que não tem mais nada que possa te condenar. Aliás, esse é serviço dele, é o quê? É julgar, não, com a palavra lá? Acusar, obrigado, pastor. É nos acusar diante de Deus o tempo todo. Aí Paulo vai dizer, mas quem nos condenará? Se é Cristo, mesmo que nos justifica. Eu tenho dito a vocês que nós, este ano, nós vamos estar falando muito sobre a questão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Deus que ficou na terra
para lidar conosco. E quantas vezes Ele tem falado e a gente não dá ouvido ao Espírito do Senhor. Ele fala por meio de pessoas, Ele fala, sabe, no seu íntimo. Quando você está desesperado, de repente você ouve uma voz. Quando você ora, você percebe que Ele está falando contigo. Só que a gente é assim, ai, Deus falou comigo, glória a Deus, amém, mas não segue o caminho. Pedro só se levantou poderoso quando veio o quê? O Espírito do Senhor sobre ele. Aliás, Atos dos Apóstolos é o livro que demonstra como é que um cristão deva viver. Aliás, refriso isso novamente, o que Jesus fez e ensinou era para mostrar para nós como vive um filho de Deus na terra. Porque a nossa fé, o fundamento na nossa fé, não está no que Ele ensinou, nem no que Ele fez, mas está na cruz e na sua ressurreição. Porém, para viver aqui na terra, Ele é o exemplo máximo de como se vive para Deus. Amém? Então escute aqui. Não há condenação para ti. Aliás, o versículo, capítulo 5, versículo 1, olha o que diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, houve reconciliação com Deus por meio de Jesus. Você pode ir, aquilo que o escritor aos Hebreus diz, que nós temos livre acesso ao trono da graça. E a gente deva ir ao trono da graça com muita confiança. E por quê? E por quê? Que a gente até vai na igreja, mas tem dificuldade até de ler a palavra de Deus. Tem dificuldade de estar sozinho com Ele. Tem dificuldade de ter um relacionamento profundo com Ele. Porque aqui a gente dá vazão a tanta coisa. E muitas vezes a gente só faz aquilo que Ele disse não faça, não entristeça o Espírito do Senhor. Não apagueis o Espírito. Entristecer é você fazer uma coisa errada, apagar é não permitir que Ele haja. Entenderam? Entristecer é você fazer alguma coisa que Ele não gosta. E apagar é como se você tivesse uma mangueira, sabe? E jogando água nas plantas, e de repente você dobra ou fecha a torneira. Você já apaga. Você não permite que a água flua. E a minha pergunta é: como vai a nossa torneira? Como vai a nossa relação com o Espírito do Senhor? Que foi dado a nós, irmãos. Só há uma razão para o Espírito Santo estar na terra, e essa razão sou eu e você. Nós fomos escolhidos por Deus para ser casa do Espírito dele. Já imaginaram isso? Você pode imaginar isso? Aí, pastor, quando eu for um crentão, não, se você se encontrou com ele, você já é. Você é casa de Deus, você é morada do Espírito Santo. Ele quer habitar, e não só habitar, Ele quer fazer uma revolução na nossa vida. Amém?
Como ele sabe que não há nada que possa impedir, eu me refiro, o que Deus poderia te condenar, ele sabe que não tem mais condenação, então ele penetra nos nossos corações e deseja ter intimidade conosco. Aleluia. Deus tem nos chamado, irmãos, para mais perto do seu coração. Deus está procurando gente que deseja o seu espírito. Lembra que ele fala, 2 Coríntios, primeiro, sempre eu troco, 1 e 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Você pode imaginar o que é que Deus tem preparado? E por que que nós estamos à mercê disso? E por que que Ele não age de uma forma livre na nossa vida? Às vezes, irmãos, não é um pecado que você anda fazendo. É claro, se você fizer um pecado, você está entristecendo. Mas é quanta vazão a gente dá a Ele. Hoje nós estamos cheios de tantas coisas, de tantas informações. Mas nos falta profundidade. Nós não paramos para ouvir sua voz. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça os vossos corações. O problema é se nós estamos realmente ouvindo. Temos tido ouvidos. As 7 igrejas da Ásia, a palavra final era: quem tem ouvidos, que o Espírito diz à igreja, significa dizer que Ele está falando. Amém? O problema é que nós não estamos ouvindo. Por isso é vocês que eu não trouxe nem meus scripts, porque no meu coração há um desejo de que o Espírito Santo comece, sabe, a abrir essas comportas. Amém? Comportas do coração. Eu estava pensando enquanto eu orava e eu estava dizendo ao Senhor para que Ele arrancasse de nós a visão errada que nós temos dele. Porque nós aprendemos, irmão, não foi com o Senhor, nós aprendemos com os outros. Então assim, em vez da gente ir para a palavra, a gente escuta todo tipo de gente. E como a gente escuta todo tipo de gente, a gente muitas vezes não sabe qual é a intenção do Espírito. A gente não sabe o que é que Deus realmente quer, porque o que importa é que as pessoas disseram, e às vezes são frases de efeito apenas, e que não tem nada a ver com as Escrituras. Escuta, e Deus não vai agir, irmãos, em quem não dá atenção à sua palavra. É preciso ouvir o que é que o Espírito diz. Mas vamos mais para frente. Capítulo 8, tá? Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, ou seja, debaixo da maldição, mas estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita? Então você não está sujeito à carne, à maldição, ou qualquer coisa que possa te parar. Irmãos, um homem que vive no Espírito, nada é impossível para ele. Absolutamente nada. Quem vive no Espírito não vive dependendo dos outros. Quem vive no Espírito depende do Senhor. Ele abre portas que a gente nem imagina.
Ele faz coisas que é impossível alguém imaginar que isso possa acontecer com você, e de repente ele abre uma porta e você vai ver que era muito melhor do que você pensou, ou como diz ele lá em Efésios capítulo 3, acho que é versículo 21, que ele vai além de tudo que pedimos ou pensamos. Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós. Eu não vou falar do versículo 10, porque o versículo 10, na maioria das nossas versões, os que escreveram, os tradutores, não sabiam direito explicar. E por isso eles dizem, quer ver o versículo? Meu Deus, eu disse que eu não vou explicar, acabo explicando. Então vamos lá, o versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto. Preste atenção. Se Cristo está em mim, o corpo está morto? Por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Na verdade, a Bíblia que mais chega próximo disso é a Bíblia contemporânea, que diz: se Cristo habita em vós, ainda que o vosso corpo seja mortal, ele vai ter vida por causa do Espírito que em nós habita. É isso que ele queria dizer. Amém? Aí faz sentido o versículo 12 ou 11. E pasmem, o versículo 11 diz, e eu quero que você leia: não pensando no futuro, pense agora. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, trará o quê? Vida a quê? Aos vossos corpos mortais. Sabe o que isso significa, Rosana? É que o Espírito de Deus que em nós habita, Carlos, pega esses corpos nossos que um dia vai morrer, por causa do Espírito Santo, ele vai trazer saúde aos nossos corpos. É por isso que eu creio, irmãos, que nós vamos dar um lugar tão profundo ao Espírito Santo, que aquilo que Deus disse para Israel: se vocês ouvirem e forem atentos às minhas palavras, nenhuma das doenças que tinha no Egito alcançará vocês. Sabe o que ele está dizendo? Deus quer, irmãos, Deus não quer curar ninguém. Escuta isso aqui, eu já falei isso muitas vezes. A proposta de Deus não é curar ninguém, é trazer saúde total. Mas como nós temos doença, então ele abre essa concessão para nos curar. Amém? Então a cura é porque a gente já está doente. Mas o que Deus quer não é só curar as pessoas. Por isso, Carlos, eu creio uma recuperação total na tua vida. Amém? Seu corpo completamente sarado, porque Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura e que dá saúde. E é isso que Paulo está dizendo: se o Espírito de Deus que está em vocês, que tirou toda maldição e condenação, habitar em vocês, os vossos corpos mortais serão tocados pela presença de Deus, e vocês terão saúde plena e perfeita em Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Amém? Irmãos, o que Deus quer fazer por nós é muito mais do que a nossa mente possa imaginar. Não é porque tem um pregador ungido, tem uma oração forte, é porque você é ungido de Deus. Amém? Não tem condenação para você. O diabo pode dizer o que disser, mas você pode se levantar com a autoridade que Deus te deu e deu a mim, e dizer: já não há mais condenação, porque a minha vida não pertence a você, a minha vida pertence ao Espírito do Senhor. Amém? Meu Deus, parece que vocês não acreditam no que eu falo. Vamos mais.
Saúde, Jesus, a esses teus filhos. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filho de Deus. Significa dizer que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Escuta. Você é filho de Deus? Filho de Deus? Então saiba, você é guiado por Ele. E se ainda não é porque não entendeu e precisa entender que Ele só nos guia às águas tranquilas. Lembra do Salmo 23? Como é que é? O Senhor é meu pastor e Ele me faz o quê? Em verdes, leva-me para onde? As águas tranquilas de refrigera a minha e guia-me pela vereda da justiça. Pense nisso, ele está dizendo, se você é filho de Deus, você será guiado a esse lugar. Irmãos, o escritor aos Hebreus, quando fala sobre o sábado, eu acho que é o capítulo 9, e que fala no descanso, ele diz, olha, Israel não entrou no descanso, porque haveria um descanso ainda maior. E sabe qual é o descanso? Não é o sábado, o descanso é o Senhor Jesus. Amém? É só ler Hebreus capítulo 9 e você vai entender isso. Resta-nos um descanso. E o povo de Deus precisa descansar em Deus. É impossível um filho de Deus ser infeliz, irmãos. É impossível. É impossível um filho de Deus andar, sabe, como se ele fosse alguém condenado, que nada presta na vida dele. É impossível isso. A gente passa por tribulações, a gente passa por situações difíceis, mas o nosso coração é uma fonte de Deus e que jorra para a eternidade. Amém? Mas vamos mais. Versículo 14, aliás, versículo 16. O próprio Espírito, quem testifica? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Será que você não tem ouvido a voz do Espírito Santo dizendo, ei, calma, você é filho de Deus. As coisas estão difíceis, mas você é filho de Deus. Você não vai se perder porque você é um filho de Deus. Eu disse a vocês que no Antigo Testamento Deus procurava servos, no Novo Testamento Deus procura filhos. Aliás, a condenação de Jesus não foi porque ele fez milagres, é porque ele disse que ele era filho de Deus. É só ler João e você vai ver no finalzinho, no julgamento dele, eu disse, rapaz, o problema é que ele andou dizendo que ele era filho de Deus, então vamos crucificá-lo. Eles não entendem. O mundo não sabe, mas você é um filho. E precisa se sentir, pastor Nonato, como um filho. Amém. Filhos de Deus. Não é alguém que está tentando de toda forma ser alguém parecido. Não, não, você é filho. Mas vamos mais. Versículo 17, ora, se vocês são filhos, vocês são o quê? São o quê? Oh, Jesus. Ora, se nós somos filhos. Filho de Deus, amém? Herdeiro de Deus. Filho de Deus? Herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, o que Cristo herdar, você também herda. Amém? Boa essa palavra, né? Saber que não só filho, mas nós somos herdeiros. Herdeiros dele. Diz assim, mas tem algo que Jesus herdou. Ele disse, vocês também vão herdar aquilo que Jesus herdou. Hoje é quase um estudo bíblico. Olhe para o versículo 18. Esse aqui é de matar qualquer um. Esse é de matar. Dê um toque nesse irmão que está dormindo do teu lado. Diga, acorda em nome de Jesus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós. Mas eu sempre digo que ele está dizendo, eu tenho por certo que esse tempo presente, de aflição de tantas coisas, não pode ser comparado com a glória. Não é que seja revelada para nós, para a gente olhar e achar bonita. Não. É revelada em nós, aqui dentro. Ó. Tem sofrimento, mas tem uma glória muito maior, que vai ser revelada, não é para você olhar, mas você experimentar dentro de você mesmo. É isso que o texto vai dizer, que a própria natureza tem uma expectativa da revelação dos filhos de Deus. Diz também que nós que temos, tanto no texto para mim não ler tanto, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos por esse momento, e não só nós, mas o Espírito Santo também, esse que habita em nós, faz o que? É bom ler, né? Para que vocês não fiquem só olhando. Olha o que o Espírito vai fazer. Versículo 26. Também o Espírito, esse que habita em ti. Amém. Semelhante ou semelhante a quem? Semelhante à natureza e semelhante ao teu Espírito. Essa é a semelhança. Geme, nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. Ele não só mora, não só faz essas coisas, mas ele sabe que você não sabe orar direito, e ele agora entra em ação e começa a interceder por você. Filhos de Deus, em nome de Jesus, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, é que você seja a pessoa mais feliz da terra. É que você tenha o contato real e sincero com Deus, o Deus eterno que fez todas as coisas. Como disse, mais do que eu e você temos desejo de estar na presença dele, ele tem o desejo de operar em nós e por meio de nós. Aleluia. Foi por isso que Jesus disse, por que você não tem nada? Porque vocês não pediram até agora nada. Não pede, não tem. Mas se vocês pedirem em meu nome, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Crente não pode ser gente fraca, nem mental, nem espiritualmente, sabe? Nem emocionalmente, porque nós temos um porto seguro, esse chama-se o Espírito Santo, que em nós habita. Mas vou terminar com isto. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse foi um versículo mais difícil que eu já li na minha vida. Que eu disse, rapaz, o Satanás é contra nós, né? O mundo é contra nós. Parece que tudo é contra a gente, e o texto está dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pensava, era tudinho. Mas o que o texto está dizendo, irmã Maria, é que não importa quem seja contra nós, se Deus está do nosso lado. Amém? Ou seja, quem vai fazer alguma coisa contra aqueles que Deus colocou a mão, escolheu e abençoou? Adianta? Absolutamente nada. Quem nos separará do grande amor de Deus? O amor de Cristo? Tribulação, irmão, separa a gente. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Você está pensando que essas coisas vai fazer o Espírito que habita em você se separar de você? Às vezes a gente pensa assim, não, espada não me separa, nudez não me separa, fome não me separa, perigo não me separa, mas a tribulação, a angústia, a perseguição, Jesus, parece que Deus me abandonou. Perseguição, tribulação,
Às vezes você não vem para a igreja porque está tão angustiado e pensa assim: Deus me abandonou por causa da minha angústia. E o texto está dizendo: você está pensando que por causa da tua angústia Deus te largou de mão? Você está pensando que as coisas ruins que acontecem na tua vida, Deus vai dizer assim: não, tu já está muito ruim, eu vou te largar de mão? É isso? O texto está dizendo: não, isso não vai te separar. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, essas tribulações são nada. Você é mais do que vencedor nessas coisas. Porque eu estou bem certo. Não, abra sua Bíblia ainda. Está de Bíblia aberta? Amém? Podemos ler todos juntos? Eu acho que é um texto bom para a gente ler. Como disse, hoje é quase um discipulado. Versículo 38. Para que não fique uma bagunça, eu vou citar na minha versão e você cita aí me respondendo, tá bom? Fica melhor, porque um tem uma versão linguagem de outro tem a mensagem, outro tem NVI, outro tem atualizada, então fica aquela bagunça. Então eu vou falar e vocês repetem, entenderam? Eu falo e vocês repetem. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele em nome de Jesus? Aleluia. Sabe o que Ele está dizendo? Nem as coisas que te acontecem dentro, nem os poderes que estão do lado de fora, nem as tribulações, nem as espadas, nem as coisas que vêm para tentar te atingir, nem o mundo espiritual, demônios, anjos, entende? Nem absolutamente nada. Por quê? Porque não tem mais condenação para você. Livre acesso. Diga comigo: eu tenho livre acesso. Glória a Deus. Eu quero que vocês se levantem, porque Jesus vem buscar uma igreja, irmãos, gloriosa, uma igreja que entende que nós fomos lavados no sangue e temos direito de entrar na cidade santa pelas portas. Ele sabia que você e eu não iríamos suportar as aflições do tempo presente, que Satanás armaria as suas armadilhas para fazer a gente parar, e muita gente sem entender parou no meio da caminhada. Por isso ele decidiu fazer de nós o seu tabernáculo, a sua casa. Você não somente teve o resgate da cruz, mas você tem um Deus presente dentro. A nossa vitória não é só saber, escutem, porque se você apenas souber do que Jesus fez lá atrás, você é igualzinho ao mundo. O que nos diferencia do mundo é que o mundo sabe que Deus o ama, que Jesus morreu, e tem muita gente alegre sabendo desta informação. O que nós temos é que o Espírito Santo não somente nos dá esta informação por meio da palavra, mas uma confirmação andando dentro da gente. Isto passa a ser uma verdade absoluta dentro de nós. Amém?
Por isso, irmãos, acontece o que acontecer, você sabe quem é, porque o Espírito testifica com o teu Espírito. É assim que funciona. E se você tem essa intimidade com o Espírito Santo, então você tem o Cristo vivo dentro de você. Você viverá e passará por qualquer situação difícil, porque você sabe que aquilo que Jesus disse, eis que estou convosco todos, se torna uma verdade na tua vida. E se o Espírito Santo habita em nós, você tem muito prazer em orar, porque sabe que Ele te ouve, que Ele está presente, que Ele está aí onde você clamar a Ele. Essa é a nossa diferença do mundo. O mundo tem as mesmas informações. Talvez não tenha todas as informações, que muitos deles não lê a palavra e você lê, então você tem um pouquinho mais de informação. Mas o que diferencia é que nós não temos só a informação. Nós temos um Deus presente todos os dias. É por isso que Ele muitas vezes se entristece, porque a gente faz bobagem. Mas Ele quer que a gente chegue perto do coração dEle. Aí você diz, pastor, no dia que eu for um crentaço. Não. Eu o conheço aqui. Saul era um homem comum. No dia que ele foi ungido, a Bíblia diz que o coração de Saul mudou completamente. Aliás, ele diz assim, olha, ele começou a profetizar no dia da unção do Espírito Santo. Davi, no dia que foi ungido, a Bíblia diz que ele nunca mais, a partir daquele dia, nunca mais ele foi o mesmo. Amém? Paulo, endemoniado, matando todo mundo e lançando na prisão. No dia que foi tocado pelo Espírito Santo, nunca mais Paulo foi o mesmo. Amém? Pedrão resolvia as coisas no facão. No dia que foi cheio do Espírito Santo, tudo mudou. O que eu quero dizer com isso, irmã Teresa? É que não importa o nível em que nós estamos. Aliás, tinha um profeta, ele era profeta, mas a boca suja. Irmão, o nome dele? Isaías. Lembra que ele não disse outra coisa, sai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Ou seja, meu problema é boca suja, eu falo bobagem. Talvez alguns aqui podem ser igual Davi, outros igual Saul, outro igual Isaías, outro igual Paulo, não importa. O que Deus quer é onde eu estou, se eu der vazão, o Espírito do Senhor pode mudar completamente a nossa história. Amém? Aqui não tem ninguém mais importante. Aqui tem gente que abre ou não abre o coração.